Olá, queridos alunos, sejam bem-vindos à aula de hoje. Hoje vamos falar, vamos estudar, vamos conhecer sobre o aluno autodidata. Você já ouviu falar sobre isso? Vamos lá? O aluno autodidata é aquele que tem a capacidade de, na sua casa, organizar o seu horário a fim de priorizar as suas responsabilidades, principalmente as escolares. Você é assim? Hoje eu vou passar algumas diquinhas para vocês para que a gente possa desenvolver esse autodidatismo, certo? Essa capacidade de estudar só em casa, a partir do que o professor fala, né? Complementando o material, complementando os estudos e dessa forma contribuindo lá na aula do professor com aquele estudo independente que você fez na sua casa, certo? Para começar, é necessário identificar quais são as suas dificuldades. Então, o primeiro ponto, você tem dificuldade em matemática? Você tem dificuldade em português? Então, você vai priorizar aquele ponto, aquela disciplina ou aquele conteúdo do qual você tem mais dificuldades. Depois que você identificou, você vai priorizá-lo, e isso não significa que você não vai estudar sobre as outras matérias. Você só vai dedicar um tempo maior para o que você tem dificuldade, você vai colocar em primeiro lugar da lista de obrigações, certo? Depois, nós vamos fazer uma agenda de estudos, né? Como eu vou disponibilizar aqui para vocês, como esse exemplo, vocês vão colocar quais horários, em qual horário você levanta, né? Qual horário você dedica para fazer as atividades do colégio, qual horário você dedica para fazer um estudo independente, qual horário você dedica para o seu lazer, né? Em casa, para jogar bola, para assistir um filme, para fazer uma comida diferente junto com os pais. Então, vocês vão indicar os horários, colocar na frente qual é a atividade a ser desenvolvida e, de acordo com o indicativo aqui da nossa agendinha, vocês vão pintar com a cor indicando a prioridade dessa atividade. Por exemplo, vocês vão pintar de vermelho o tempo que vocês ocupam em aula. Então, se você acorda às 8 para fazer as atividades que são postadas nos grupos, você vai pintar de vermelho de 8 às 9, por exemplo, de 8 às 10. Certo? O horário que você dedica para estudar, né? Para o tempo ocupado em aulas. Depois você vai pintar de verde o tempo que você pretende dedicar a estudar. Qual é esse estudo? É diferente daquele dedicado aos estudos das atividades que o professor passa. O que você vai pintar de verde é aquele dedicado aos seus estudos individuais, certo? É assim que nós vamos começar a desenvolver esse espírito autodidata, de aprender só, de pesquisar só, de tirar dúvidas, certo? E depois de laranja, o tempo que você ocupa em atividades não escolares, mas que são obrigatórias, fixas e regulares, né? Um esporte, atividade, um filme, ir ao médico, ir ao dentista, ir ao supermercado, certo? Tudo isso tudo que faz parte da sua rotina, tá bom? Então você vai pintar, que está dividido em segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, né, nas colunas e as linhas e os horários, a partir das 7h30 da manhã. Então escrevam, por exemplo, atividade de matemática, atividade de português, depois embaixo, ler um livro sobre história, certo? E esse estudo independente é você com você mesmo. Você vai pesquisar em um livro, alguma curiosidade que você tenha, ou uma dúvida que ficou da aulinha que o professor já explicou. Vocês vão perceber que ao longo do tempo, quando você desenvolve esse espírito de organização, de autodidata, você vai ser capaz de emitir críticas, de oferecer informações para os seus colegas e até mesmo professor, observações que antes você não tinha. Então é um perfil construído ao longo do tempo que é advindo dessa organização, tá? Essa é uma agendinha bem básica, uma organização pessoal bem básica. Depois nós vamos desenvolver outras maiores, né? Uma grade de estudos ainda mais complexa, mas principalmente que deve ser seguida, tá? Se você colocou as 8 atividades de matemática, você deve cumprir com o seu compromisso. É o compromisso com você mesmo. É esse compromisso que vai fazer de você um aluno autodidata, um aluno crítico, né? Um aluno que tem uma visão de mundo
mais à frente, mais desenvolvida. E é só assim que a gente vai conseguir desenvolver isso, tá? Com a responsabilidade com a sua rotina, certo? Eu espero, então, na próxima aula, quando for postado o vídeo, que vocês façam e encaminhem essa agenda para a professora, para mim, tá bom? E que vocês desenvolvam essa rotina obedecendo aos horários, tá bom? Não deixando a atividade do colégio atrasar, não deixando de cumprir as obrigações com a casa, com a mãe, com o pai ou com o responsável, de organizar seu quarto, por exemplo. São todas ações, atitudes que vão contribuir para uma rotina equilibrada, certinho? Estou aguardando, estou ansioso para saber da rotina de vocês. Até mais!